Boa noite, irmãos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui de novo, neste momento de culto, para que a gente pudesse ter esse privilégio. Meu irmão, ele brinca que eu gosto de pregar, mas eu acho que eu não gosto muito de lecionar. E quando ele me convida para substituí-lo na escola dominical, eu falo para ele que eu gosto de pregar. Enfim, nós temos muita dificuldade para transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E isso sempre foi um desafio. Então, a gente, por saber dessa responsabilidade, e uma coisa que Deus sempre coloca no nosso coração é que nós temos que ter o carisma com as pessoas e a identidade com aquilo que Deus quer transmitir. E isso não é muito fácil de conseguir. E os irmãos sabem que, abrindo um pouquinho assim o meu jeito de ser, eu sou muito quieto, sou muito difícil de conversar. Então, carisma com as pessoas, pode esquecer, meu irmão tem de monte, eu tenho pouco. Mas, então eu tenho que explorar o outro lado, tentar ver o que Deus quer fazer com a minha vida, já que o carisma não é tão forte assim. Mas nós estamos aqui na presença hoje dos irmãos e muito mais na presença de Deus, porque na semana passada nós tivemos aí um momento de culto muito especial para mim, para o meu coração, que foi a palavra do nosso pastor. E por muito tempo eu gosto de falar sobre o assunto que ele falou no domingo. Não sei se os irmãos lembram, mas era mais ou menos assim: o que é que a gente vai ter no céu e o que não vai estar lá. Se os irmãos perderam, ouçam essa mensagem, é uma mensagem bem profética, é uma mensagem muito especial. Se os irmãos perderam, pega lá a gravação e comece e ouçam aquela mensagem. Aquela mensagem é uma mensagem profética, porque ela estabelece exatamente aquilo que Deus colocou no coração das pessoas, aquilo que Deus colocou no meu coração como desafio, a maneira como foi estabelecida essa relação de Deus com o homem. O que pode e o que não pode. Não é o que não deve, é o que não pode. E mais ou menos pensando nisso, eu mudei um pouquinho o texto. O pastor falou assim: você já tem um sermão preparado? Com certeza. Eu falei: não sei, pastor. Eu fui olhar na minha lista, tenho muitos sermões, alguns que eu não sei se eu já preguei aqui ou não preguei. Enfim, aí eu olhei a lista, falei: não, meu Deus, não me atentou, não vou falar nada disso. Eu vou pegar um outro texto, que eu também já devo ter falado aqui na igreja. Mas eu resolvi pegar esse texto porque ele traz para mim uma coisa muito bonita, que é Deus mostrando de que forma Ele responde às nossas indagações. E isso é importante para nós, porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que Deus fala para a gente. Nós colocamos no nosso coração uma parede, um obstáculo tão grande, que quando Ele fala muito para a gente começa a ficar tão incomodado, que a gente quer crer que não é para a gente, que é para uma outra pessoa. Que pena, que o irmão tal não estava na igreja. Enfim, Deus tem falado de forma maravilhosa aos nossos corações e nós estamos perdendo esses momentos. E eu escolhi três episódios importantes da palavra de Deus, muito conhecidos, que eu com certeza já preguei sobre todos eles separadamente, não sei se é aqui, mas nas outras igrejas, e eu queria trazer à memória dos irmãos. O primeiro texto está lá, é o texto de Nicodemos. Eu vou falar os textos e eu vou ler um deles só. Nicodemos, capítulo de João 3, versículo 1 ao 15. Daqui a pouco, pode ir procurando aí, que daqui a pouco a gente vai ler esse texto. João, capítulo 3, do verso 1 ao versículo 15. É o texto de Nicodemos. Um episódio muito interessante, muito especial, e narrado de forma muito especial por João nesse evangelho. Depois eu vou falar um pouquinho sobre um outro homem, que também foi procurar Jesus, que se chamou na Bíblia como o jovem rico. E depois eu vou tocar no assunto da mulher samaritana. São esses três exemplos que eu vou procurar falar com... Eu agradeço quem for virando aí, com a mulher samaritana, que seria a terceira. Então, antes da gente começar, eu queria chamar a atenção para esses textos, que embora eles tenham desfechos diferentes, que a gente vai ver no decorrer da nossa narrativa, eles foram muito especiais, porque narraram encontros especiais, de pessoas especiais, que nos trouxeram muita coisa.
Mas eu volto a falar do texto do pastor da semana passada. Existem coisas que a gente vai ter no céu, existem coisas que a gente não vai ver. Isso ficou na minha cabeça a semana inteira. Não sei dos irmãos. Quando alguém fala alguma coisa que me desafia, eu fico pensando, existem coisas que nós vamos ver lá, existem coisas que nós não vamos ver. E uma das coisas, eu acho que os irmãos têm notado, eu tenho a mania de pegar o texto e dar uma olhadinha no texto antes, e a mania de procurar se existe alguma coisa diferente do que eu já falei ou do que eu já pensei sobre o texto. Então, a gente vai ler o texto de referência de João 3, eu não tenho ele projetado, mas João 3, de 1 a 15, eu vou ler, e os irmãos, mesmo assentados, prestem atenção na narrativa desse texto. Diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Texto fácil, né? E eu fiquei pensando nesse texto durante a semana, e uma coisa que me chamou a atenção é que Jesus, em um determinado momento, ele fala assim: em se tratando de coisas terrenas, não me entendes? Como, pois, pode entender das coisas celestiais? E eu fico pensando, mais uma vez, um ser humano entra na história do Evangelho para atrapalhar Jesus. Irmãos, quantas vezes coisas maravilhosas iriam ser reveladas, mas por pouca fé da pessoa, Jesus simplesmente corta. Chega, não adianta eu falar de coisas celestiais, você não consegue entender essas daqui que são terrenas. Você não consegue ver o meu testemunho. Você não consegue ver a vida que eu estou passando com esses discípulos. Eu vou perder meu tempo, irmão. Não dá impressão disso? Não dá essa impressão? Quantas vezes Jesus procurou você lá no seu quarto, na sua oração, e Ele queria te transmitir uma mensagem celestial, e você não conseguiu enxergar nem as terrenas, preocupado demais com as terrenas, não vê aquilo que Jesus está querendo te mostrar, te falar. Quantas vezes isso aconteceu com a gente, como isso é comum na nossa vida. Mas o meu lamento, eu digo que nós somos miseráveis humanos, porque nós não deixamos fluir o Espírito do Senhor. Porque nós começamos a pôr limites na tratativa da palavra do Senhor na nossa vida, da forma como Ele quer nos conduzir, da forma que Ele quer anunciar a sua palavra. Vejam, esse é um exemplo claro. E eu digo aos irmãos que existem outros exemplos, lá em João 18, por exemplo, versículo 35, 36, 37, quando Pilatos estava lá interrogando Jesus pela terceira vez, ele chega para Jesus e aperta Jesus e pergunta: quem tu és? E de repente Jesus fica quieto, não responde nada. Aí eu fico pensando, quão miserável foi Pilatos, por não ter ouvido a resposta, a terceira resposta, que Jesus certamente iria convencê-lo de que ele estava totalmente errado.
Ele não mereceu a outra resposta. Essa resposta aconteceu 2 vezes, mas na terceira ele se calou. Depois vocês leem o texto lá. Jesus tem se manifestado assim. Ele tem dado ele leva isso muito a sério. A palavra de Deus é muito séria, quando ela diz que ela é distribuída às pessoas, e as pessoas têm que como devorar a sua palavra. Como fazer como os crentes lá de Bereia, que pegavam e estudavam a palavra para não ser conduzidos por pessoas erradas. E hoje nós vemos que pessoas estão se chegando aos pés de Jesus, de forma simples, de forma como estão, e devem ser assim, mas sem saber o que querem realmente ouvir de Cristo. Nicodemos é um exemplo desse. Chegou e não sabia muito o que ouvir de Cristo. Aliás, não queria saber muito de Jesus, não. Embora a vida dele foi toda a sequência da vida dele, foi seguir o que Jesus estava ali falando e acompanhando Jesus. Tem um texto muito interessante, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu acho que eu quero começar com essas três coisinhas aqui. Tem um texto muito interessante de Nicodemos, que a gente vê que ele aparece em outras vezes na história de Cristo. O jovem rico não, a gente vê que ele sumiu, né? E a mulher samaritana, ela fez uma coisa diferente, ela passou a proclamar para todo mundo ali da cidade quem ela tinha encontrado. São 3 textos totalmente diferentes, 3 comportamentos totalmente diferentes, 3 momentos de chamada totalmente diferentes, e 3 momentos de chamada muito semelhantes ao que nós vemos hoje em dia. Pessoas que se chegam a Cristo para tentar ouvir de Cristo, mas aquilo que realmente pode lhe agradar, aquilo que vai transformar a sua vida no seu interior, no seu pensamento, de acordo com aquilo que ele quer. E a primeira coisa na nossa introdução que eu queria trazer para os irmãos é o seguinte: existe algum segredo não revelado nesses textos? Eu já disse que, por conta de Nicodemos não ter respondido ou ter dito uma frasezinha simples, eu creio que tu és o Filho de Deus, para Jesus, ele não aprendeu muito das coisas celestiais. Como essas pessoas chegaram para conversar com Jesus? Que mudança Cristo poderia fazer nessas vidas? São as 3 coisas que eu queria que vocês pensassem nessa noite. É uma introdução que eu vou falar até o final. Ou seja, que mudança Cristo poderia realizar nessas vidas? Que mudança Cristo poderia realizar nessas vidas? Eu pergunto mais, que mudança Cristo poderia fazer nas nossas vidas? Você já pararam para pensar nisso? Que mudanças Cristo poderia fazer na sua vida hoje? Do jeito que você está? Que mudança você espera que Cristo realmente realize na sua vida hoje? Já pararam para perguntar coisas assim? Por exemplo, quando a gente vem à igreja, a gente se coloca na presença de Deus e a gente fala: Senhor, fala conosco hoje. É muito comum. Eu acho que todo mundo chega aqui e fala assim: Senhor Deus, hoje fala comigo. Eu espero que vocês façam isso, porque Ele vai falar. Eu tenho certeza que vai falar. Mas aí eu pergunto para você: mas o que você quer que Jesus mude no seu coração hoje? O que será que esses homens do passado queriam que Jesus mudasse no coração deles? Tem um texto do Velho Testamento, um texto extremamente triste, que esse texto foi escrito já no final, é uma transcrição dos amigos lá de Salomão, está em Provérbios, e ele diz assim no texto, né? Fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. É um texto de um sábio que foi colocado aí na Bíblia, em Provérbios 30. E ele continua dizendo quem é Deus e quem é esse Filho de Deus que virá. É um texto muito rico, mas um texto muito triste, porque a pessoa, ela reconhece que ela já está exausta, que ela não tem conhecimento, nem como homem, tampouco conhecimento do santo. E nós vivemos na igreja
e passamos muito tempo na igreja, e às vezes nós não temos conhecimento do santo que é Deus, do poder que Ele tem e da sabedoria que Ele pode nos passar. E a gente passa a vida, quase toda a vida, procurando esse conhecimento. E quando Ele está à nossa frente, nós muitas vezes não enxergamos o que Deus quer falar. E não participamos que a Bíblia fala que a vida eterna nada mais é do que a plenitude, a nossa imagem ser transformada na imagem de Cristo, como se fosse uma duplicação, e nós nos tornamos assim a plenitude do poder e do conhecimento de Deus. Isso é vida eterna. Mas a gente esquece que essa vida eterna começa aqui. Começa aqui. Vamos seguir no texto. Se eu conseguir. Aí nós temos um resuminho do que foi Nicodemos, né? Nicodemos aí, como nós falamos no texto, ele continuou no caminho de Cristo, e a gente vê que ele aparece aí na Bíblia, em alguns lugares referenciados. Tem um momento especial que ele está no Sinédrio, e que em algum momento as pessoas estavam questionando, que é lá em João 19, se eu não me engano, João 7, e ele questiona o povo para que aquele homem, Jesus, fosse ouvido. Sabe por quê, irmãos? Porque ele precisava ouvir um pouco mais de Cristo. Ele era um homem que tinha muita cultura. Ele era um homem de muito conhecimento. Era um homem de muita responsabilidade diante do povo. Era um dos principais ali, da igreja. E com certeza ele tinha essa missão. Com certeza ele tinha essa missão de perguntar para Jesus e de tentar descobrir o que realmente Jesus era. Não era só uma curiosidade, não. Ele queria dizer lá para o povo dele. Em um determinado momento da passagem de Cristo, ele encontra com Jesus, Jesus dá uns conselhos para ele não entende quase nada daquilo. E passa o tempo e ele vai de novo de frente com Jesus, e as pessoas questionando o que Jesus estava falando, ele fala assim, olha, ele merece ser ouvido. A gente precisa ouvir esse homem. Ou seja, esse homem é diferente, esse homem faz coisas diferentes, a gente precisa ouvir esse homem. Passado aí, a gente vê depois que lá no sepulcro de Jesus, ele foi uma das pessoas, junto com José de Arimateia, que preparou o corpo de Cristo para o enterro, para o sepultamento. Então, a gente vê que ele não largou de Cristo durante a trajetória toda de Cristo. Eu não sei o que foi feito dele. Realmente não sei. Mas a Bíblia nos mostra que ele não deixou de acompanhar Jesus durante a trajetória de Cristo. E a gente percebe por essas passagens que isso foi uma verdade. Depois nós temos uma outra pessoa, que é o jovem rico. E aí eu pergunto, que desfecho foi feito desse homem? Esse homem se encontrou com Jesus, o texto é muito fácil, né? Ele encontra com Jesus e fala que ele cumpria a lei, que ele fazia tudo direitinho. E Jesus falou para ele, então falta só uma coisinha, vende tudo que tens e me segue. Aí não deu, ele foi para casa e não voltou mais. A Bíblia não fala mais dele. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Esse homem, esse menino fazia tudo direitinho, cumpria a lei na época. Gente, cumprir a lei na época não era muito simples, não, era muito difícil. E quando Jesus falou da lei, ele falou, olha, eu cumpro tudo isso. Tudo bonitinho. Quer dizer que cumprir a lei, então, não é regra para a salvação? É isso que eu entendi? Fazia tudo direitinho, não é regra para ser salvo? Parece que não, né? Faltava alguma coisa para esse menino. Tem gente pregando aí essas coisas. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Me amedronta as pessoas que dizem que seguem a Jesus e não cumprem a lei. Porque pelo que eu vi no texto, é muito mais fácil a pessoa cumprir a lei do que seguir a Cristo. É isso que eu concluo nesse texto. Então, se você não consegue cumprir a lei, você não pode seguir a Cristo. Se você tem os seus desvios diante da lei, você não pode seguir a Cristo. Você não consegue. Porque é mais fácil cumprir a lei do que seguir a Cristo. E segue o terceiro exemplo. Esse é o que mais me choca. É uma mulher que tinha alguns casos. Era uma mulher que vivia ali perto dos judeus, uma samaritana, que já era considerado um pessoal meio estrangeiro ali no povo, não muito respeitado pelo povo judeu.
E ela também ali, Jesus chamando ela e perguntando, traga o seu marido aqui então, para que eu possa tomar dessa água, da água da vida. E ela falou assim, mas eu não tenho marido. Aí Jesus fala, bem disseste, já tiveram 5, né? Eu acho que é isso que Jesus fala ali. Bem disseste. Meu irmão, outro exemplo, outra coisa que eu gosto de concluir com esse texto. Aquela mulher, era uma mulher que se adentrasse essa igreja, provavelmente a gente tinha alguns dedos para apontar para ela. A gente teria algumas dificuldades de aceitá-la no nosso convívio. Mas diante de Cristo ela foi o quê? Respeitada. E ela recebeu a missão que nenhum dos dois receberam. A missão de divulgar que ela conhecia o Cristo. Nenhum dos outros dois receberam essa missão. Nem o sábio, nem o jovem rico que cumpria a lei. Foi a mulher, entre aspas, sem um casamento, sem uma vida direitinho, diante da lei, provavelmente. Foi ela que recebeu esse convite para anunciar a Cristo. Desfechos completamente diferentes, que nos trazem a pensar sobre como é que a palavra do Senhor, tem um quadro negro aí, né? O que você gostaria de escrever ali hoje? Se você fosse concluir alguma coisa dessas 3 pessoas, meu irmão. Só essas 3, porque o livro de João, capítulo 4, fala da mulher samaritana, e vai falando da mulher adúltera, tem vários. E todos tiveram uma tratativa diferente por Cristo, porque Cristo trata as pessoas de forma diferente. E é tão especial que Ele trata as pessoas de forma diferente. E que Ele trata a mim de um jeito, a minha esposa de outro, meus filhos de outro. Porque Ele compreende o coração de cada um de nós. E se eu fosse pegar esse quadro agora e escrever alguma coisa sobre o que eu penso desses 3 episódios, eu diria assim, não sei o que concluir, irmãos. Eu não sei o que concluir. Eu não sei dizer quem estava mais certo ou mais errado. Eu só sei dizer que Cristo deixou a missão com a terceira pessoa. E eu diria o seguinte, eu gostaria de receber a missão de Jesus. Quando eu falo lá que o texto do pastor da semana passada, ele nos disse quem entrará no céu, o que estará lá presente, o que não estará, eu diria o seguinte, quem recebe de Cristo missões, certamente estará lá no céu. Quem recebe a separação de Cristo de uma forma normal e convive com ela durante toda a sua vida, certamente não estará no céu. Certamente não estará. Porque existem alguns passos que a gente tem que estar na nossa vida. Algumas coisas que a gente tem que mudar na nossa vida. E aí eu peguei esse quadro e escrevi um dos versículos mais bonitos que tem nesse texto. É o segundo mais bonito na minha concepção. Diz assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Nicodemos, nesse texto, ele estava questionando Jesus porque existia um homem chamado João Batista que anunciou Cristo e que fazia a transformação das pessoas através de um batismo com água. E a gente costuma dizer que a água passou a ser um operador do Espírito. É um operador do Espírito. É através da água que concretizava a história de que o Espírito estava descendo. Mas aí Jesus fala assim, da água e do Espírito. E depois ele diz o que é esse Espírito. Lá em João 1,33, quando ele está na narrativa de João Batista, ele diz assim, João falando, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo de João, ele tinha que ser homologado pelo batismo de Cristo. É mais ou menos isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Portanto, não adianta vocês acharem que João é o problema, que Jesus é o problema. O problema é que Deus escolheu a humanidade e Ele quer salvar essa humanidade. E Ele vai fazer através dos operadores e simbologia que os homens vão entender. Porque no Velho Testamento a água também simbolizava transformação, regeneração. E ninguém no Velho Testamento também aceitava a ideia de que se o Espírito do Senhor não estivesse sobre nós não poderíamos fazer nada. Então eram 2 símbolos importantes que Jesus trouxe aí dizendo o seguinte, esse Espírito que vocês estão vendo hoje, vem
vem de mim. Eu batizarei as pessoas com o Espírito. E a Bíblia continua. E alguns dos principais elementos que a gente precisa enxergar e que talvez Nicodemos não enxergou. Um deles que eu escrevi aqui é que a conversão é operada pelo Espírito Santo. Tem gente ainda que acredita que alguns fatores podem transformar as pessoas. Nada transforma o ser humano e o torna capaz de receber e conhecer a Cristo sem o Espírito Santo. Ele é o selo, é o penhor. Depois tem uma outra coisa que eu coloquei ali, ó, grava no coração a lei moral de Deus pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito interessante. Nós temos dificuldade de aceitar que as pessoas com o tempo, com a vivência, elas vão se modificando. Algumas pessoas falam até que a salvação pode ser gradual. Não quero discutir isso. Eu só quero dizer que a salvação, ela traz uma coisa, a primeira coisa que ela traz é o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, incomodando e transformando pessoas. Depois ela diz o seguinte, que esse Espírito grava algumas coisas no ser humano que ele não vai esquecer jamais. Ele grava a lei moral de Cristo, ele grava a palavra que foi instituída por Deus, e a pessoa não vai esquecer dessa palavra jamais. Ela pode tentar, mas ela não vai conseguir se esquecer. Também ele faz uma outra coisa, prepara a alma para a união espiritual com Cristo. E essa união espiritual com Cristo, ela pode acontecer, sabe por quê? Cristo morreu e ressuscitou. E o Espírito testifica isso. Uma outra coisa que é um elemento importante e que a gente precisa aí reconhecer, que a conversão é absolutamente necessário para que a gente possa ter a salvação em Cristo. Absolutamente necessário. E mais uma coisa que talvez Nicodemos também não tenha percebido, que a conversão é a base para o perdão de pecados. Lá no Novo Testamento, quando Jesus ele vai curar uma pessoa, que tinha um problema, não podia andar, e esse alguém pediu para Jesus que o curasse, e Jesus vai lá e fala que os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. E em algum momento Jesus ainda pergunta assim, é mais fácil perdoar os pecados ou é mais fácil fazê-lo andar? Porque perdoar pecados vem de Deus. Tá? Não tem ninguém sobre a terra que pode dizer eu perdoo os seus pecados, embora algumas pessoas são enganadas com isso. Ninguém pode perdoar pecados, senão Deus. Por isso Jesus conseguiu perdoar pecados. Tem muita gente acreditando que algumas pessoas sobrenaturais, filhas do Deus Altíssimo, quase santas, está perdoando os seus pecados. Eu decreto o perdão para os seus pecados. Não existe isso. Porque perdão de pecados é só um privilégio que Deus tem. E para a salvação é preciso perdão de pecados. E eu coloquei outro quadro pretinho aqui. E eu queria saber de vocês, daqueles elementos que a gente citou ali, você tem convicção de todos eles? Quando o pastor pregou lá, eu vou lembrar de novo, hein? Isso vai ter lá no céu, isso não vai ter. Isso vai existir, esse entra, esse não entra. Lembra que ele falou isso? E aí, meu irmão, você consegue colocar nesse quadro negro o seu nome? Ou vai fazer igual o jovem rico? Vai fazer igual Nicodemos, que vai chegar diante de Deus com outros interesses. Tem gente que entra na igreja porque quer uma cura, outros porque querem um namorado, uma namorada, outros que querem conhecer uma pessoa boa, porque lá na igreja tem gente boa, então fica bom de eu ir e levar uma pessoa para casa, não é? Tem vários interesses.
E eles passam, às vezes, a ser interesses, os primeiros interesses nossos ao entrar na igreja. Nicodemos, ele estava ali interessado em Jesus, sim, mas para saber de onde vinha aquele poder, o que ele estava fazendo, quem que mandava e quem que não mandava sobre a vida daquele homem, e por que ele se comportava assim. Que segredo tem nesse homem que atrai tanta multidão? O que ele tem de novo? O que ele tem de diferente? Mas não entendeu as coisas celestiais. Aliás, o primeiro versículo que a gente leu é que ele não entendia nem as coisas terrenas, como, pois, podereis entender as coisas celestiais. E para a gente é tão fácil entender as coisas terrenas, e é tão mais fácil entender as celestiais, não? O que você escreveria nesse quadro hoje? O que está faltando para que eu possa fazer parte? É bom lembrar disso, que a regeneração, a conversão, começa neste mundo. Não dá para esperar, porque a gente não sabe a hora que a gente vai deixar esse mundo. E segundo a palavra de Deus, nós vivemos esta vida. Apenas. E eu creio nisso. E você deve crer nisso também. E tem mais uma coisa, eu não sei quando o Senhor vai nos chamar. Mas eu sei uma coisa que é certa. A regeneração do homem começa neste mundo. Não é na vida eterna que você vai se regenerar, que você vai se converter. Não é depois da morte. Não adianta ficar pedindo, orando para que a pessoa seja salva depois da morte. Não é lá não. Estão enganados quem fazem isso. Deixei mais um quadro, mas eu não vou perguntar, o que eu vou deixar pelo finalzinho. E tem esse texto aí que eu acho maravilhoso, que para mim é o versículo número 1 desse texto, que diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se eu pudesse, eu pregava sobre isso todo dia. Que eu acho tão bonito esse texto. Aparece um novo operador. Né? Aparece um novo operador. Acho que eu escrevi isso. Ó. O vento. Tirando a nossa presidente, que queria guardar o vento, eu ainda não vi ninguém com essa proposta de guardar o vento. Porque é muito difícil saber de onde ele vem. Quem mora em cidade litorânea sabe muito bem disso. Ele vem do mar. Ah, tá bom. Mas vem daqui dá uns 2 minutinhos ele está vindo daqui, ele vem do mar. Mas de onde? A gente não consegue controlar, já notaram? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha o que Jesus está falando. Ele está colocando um complicador aí, né? Ele está dizendo para você que você não tem domínio sobre a sua vida. A partir do momento que o Espírito entrar em você, o Espírito de Deus, você perdeu o controle da sua vida. Será que Nicodemos queria isso? Será que o jovem rico queria isso? Será que aquela mulher samaritana queria isso? Sabia disso, dessas coisas celestiais? Eu estou revelando uma, que Jesus revelou aí para Nicodemos. Que quando você é tomada pelo Espírito de Deus, você não tem mais direção própria. Você não consegue mais viver sem a orientação de Deus. Você pode até tentar, aí você vai dar cabeçada. Diz o Salmo 86 que aqueles que confiam no Senhor, eles andam de força em força. E eu diria o contrário, aqueles que andam sem Deus, eles andam de tropeço em tropeço. Tropeça, dá uma levantada, a hora que ele pensa que ele está forte, ele cai de novo. É assim aqueles que não são nascidos do Espírito. Porque eles não sabem para onde vão. E vivem uma experiência diferente com Deus. E essa que eu queria que vocês aí pensassem no Espírito, é quando a gente fala que o que esse versículo nos traz, né? Traz a sensação de liberdade, de independência. Liberdade, porque Deus nos conduz segundo a sua misericórdia, no seu amor, e o Espírito dele está conosco, temos a sensação de estarmos livres, livres do pecado, livres do mal, livres de uma coisa que
por certo, ficou na cabeça daquele jovem por muito tempo. Angústia, desespero, não saber o que fazer. Imaginem, cheguei lá e falei que faço todas as coisas, e aquele homem que se diz filho de Deus disse para mim que era para eu largar tudo que eu tenho e segui-lo. E eu não o fiz, então o que foi da minha vida? O que será que foi da vida desse menino? Foi um terror, porque com certeza ele ficou se lembrando disso durante muito tempo. Durante muito tempo. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas aquilo foi um terror para a vida dele. O efeito irresistível que tem o Espírito. Por que eu falo irresistível? Porque não é como o pecado. Porque o pecado a gente consegue resistir, né? Não consegue, irmãos? O pecado a gente consegue resistir quando a gente quer. Parece que a gente tem domínio sobre ele. Eu peco quando eu quero. E eu falo que o Espírito de Deus é irresistível. Quer dizer, você não consegue realmente resistir o Espírito Santo. Porque ele comove o seu coração, ele mexe com coisas mais sérias na sua vida. Ele mexe de uma intensidade diferente. O pecado, ele tem uma certa intensidade sobre a sua vida. Mas quando o Espírito chega próximo de você, você pode falar assim, eu consigo. Eu costumo dizer, uma vez eu estava dando aula para os jovens, e eu falei para eles assim, que o pecado, essa história de ser irresistível, é muito de você. Porque se você quiser viver a vida na disputa com o inimigo, você vai perder sempre. Sempre. Mas se você quiser resistir às trapaças do inimigo com Deus, você nem sequer vai empatar. Você vai ganhar. Ganhar sempre. Isso a gente tem que parar para pensar. E o efeito irresistível do Espírito de Deus é isso, porque ele nos conduz a uma alegria no coração de estarmos vencendo as nossas dificuldades. E elas são muitas ligadas ao nosso pensamento, ao nosso cérebro. Por isso que lá no Provérbios alguém fala assim, aquele texto que nós lemos, que ele não consegue ter entendimento como homem, que ele não consegue ser inteligente e que ele se considerava estúpido até mesmo como homem. Porque ele não conseguia dominar nem o pensamento dele. E por fim, incompreensível. Esse texto nos diz que é assim que Deus nos trata, é assim que o Espírito age. Porque a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, nem quando começa, nem quando termina. Incompreensível. E aí eu pergunto para vocês querem isso para a vida de vocês? Será que vale a pena? Eu, por muito tempo, eu estive na igreja e questionava muita coisa. Eu acho que hoje as pessoas questionam muito pouco. E uma das coisas que eu questionava era por que a gente tinha que fazer certas coisas, por que a gente tinha que deixar certas coisas para seguir a Deus. Porque algumas coisas que a gente passa pela vida, principalmente quando a gente é jovem, é uma coisa boa. Aí Deus foi me ensinando com o tempo que as coisas boas seriam melhores ainda com a presença dEle. Que as coisas que eu considerava que eram coisas boas para a minha vida, elas foram ficando melhores com a presença de Deus. E que aquilo que eu tinha dúvida se era bom ou ruim, Deus estabeleceu algum propósito na minha vida, de forma que eu entendi quando Ele queria, quando Ele não queria que eu fizesse isso. Mas foi um tempo de regeneração do ser humano. Esse tempo existe. Ele precisa. Mas se nós formos olhar para a Bíblia, se a gente ficar indo à presença de Deus, como foi Nicodemos, para tentar sempre ouvi-lo um pouco mais, mas não se colocar na presença de Deus para que haja transformação, talvez a gente não consiga entrar no reino de Deus. E diz assim, que eu queria que vocês pensassem no texto principal que nós lemos. Essas perguntinhas que eu fiz aí. Continua fácil entender as coisas celestiais?
E as coisas terrenas? Você tem entendimento? Como entender de fato essas coisas? Existe algum segredo não revelado nessa história? Perguntei isso lá no início. E o seu encontro com Cristo? Como é que anda essas coisas na sua vida? Por fim, eu queria dizer para vocês que se vocês querem realmente participar do reino de Deus, essas 3 histórias nos mostram coisas interessantes. A primeira delas que eu comentei é que Deus escolhe realmente o momento certo e a hora certa para falar conosco. Deus entende os nossos anseios e as nossas necessidades. Então, Ele nos procura e Ele fala de forma individual com vocês. Por isso, nos textos que nós lemos na Bíblia, em todos que vocês forem ler, existe sempre uma tratativa individual para as pessoas. Então, eu gostaria que você hoje compreendesse que é preciso que você se achegue a Deus, como diz a palavra de Deus. É preciso também que você reconheça que precisa de Deus. É preciso também entender que as nossas vidas, elas precisam ter mudança. É preciso observar os ensinos de Deus através da sua palavra, e é preciso deixar as nossas vidas no altar de Deus. Eu acho que, cumprindo essas receitinhas de bolo, a gente vai estar, de uma certa forma, sendo alcançado por Deus. Então, as pessoas que ainda têm dúvida se vale a pena ou não vale a pena uma vida individual com Cristo, eu diria que vale. Por tudo que eu já aprendi nessa vida, eu diria que vale. Mas eu queria que você concluísse isso. Porque até o próprio Cristo, Ele voltou em alguns momentos, Ele se calou em alguns momentos, para que a pessoa se refletisse naquilo que Ele estava falando. E por vezes essas pessoas não refletiram. Por vezes. E hoje Ele está dando mais uma oportunidade de dizer para você que Ele está à disposição, que Ele está conosco, que o vento do Senhor está soprando em todas as direções e que Ele quer alcançar a sua vida. E mais do que isso, nós precisamos saber essas coisas para poder ministrar essa palavra a outras pessoas, porque as pessoas a todo momento estão nos interpelando, perguntando, e elas questionam muito essa história de precisa viver tudo isso para quê? Para a vida eterna? E o que é essa vida eterna? E nós muitas vezes ficamos calados, porque nós esquecemos de dizer a primeira coisa, que a regeneração e a mudança de vida, ela começa neste mundo. Não vai dar tempo para fazer isso depois que passar por este mundo. Então, guardem isso no coração de vocês. É preciso que mudanças ocorram, não só nas nossas vidas, mas na vida daquelas pessoas que a gente fica orando, pedindo, que a gente fica acompanhando as suas vidas, que a gente possa ministrar essa palavra de conforto e de saber que Deus tem o momento certo, sim, mas que a pessoa tem que estar preparada para ouvir. Porque nós sabemos que a conversão e a regeneração, ela se dá pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem toca o seu coração, o meu coração. É Ele. Mas nós precisamos entender muito bem isso. E não ficar como Nicodemos lá, não entendendo as coisas terrenas, quem sabe, e talvez não entendendo as coisas celestiais, porque isso nós não vamos entender nunca nesta vida, se nós estivermos afastados daquilo que Deus, do propósito de Deus. A gente só passa a entender o que Deus quer para a nossa vida e as verdades celestiais, que elas são colocadas aos poucos nas nossas vidas, quando a gente começa a conviver com Cristo. Então, que nós tenhamos isso no coração. Deu vontade de eu falar isso essa noite, eu pensei várias vezes, tinha um texto até muito gostoso de falar, que com certeza, mas como o pastor falou, tema é livre, fiquei à vontade para falar para os irmãos. E eu queria que os irmãos guardassem isso no coração. Começa nesse mundo, começa agora, é interferência do Espírito, é pelo Espírito de Deus, mas é diante de Deus mesmo que as coisas vão se tornar mais fáceis, mais agradáveis nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana feliz, uma semana pensando nas coisas de domingo,
para que durante a semana Deus fale mais ao seu coração e que vidas sejam transformadas através das nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e esteja com todos vós. Amém.